Os cabelos, gente, situation. Que tá. Troquei minha largada ontem. Gente, ontem eu encontrei com um amigo que eu não vi há 10 anos. Ou seja, eu já tô contando o tempo em décadas. Isso diz muito, né? Quando você começa a contar o tempo em décadas, você tá vendo, tá? 10 aninhos, gente. Passa tão rápido a vida. E ontem eu fiz a hipnose. Falei pra vocês que ia fazer. Eu consegui marcar a hipnose pra 11h40. Por isso que eu não nem deu pra fazer a live das 12, porque eu só consegui aquele horário. Intenso. Eu nunca tinha feito uma sessão específica. Eu já tinha feito algumas auto-hipnose, algumas coisas assim, mas bem genéricas. Mas a hipnose mesmo, específica, assim, foi a primeira vez. Super intenso. Você vai voltando ali, vai aquele campo, vai vendo, vai voltando no tempo ali, acessando às vezes traumas que você tem ali com 5 anos, 6 anos, né, bebezinha. Ele diz que às vezes volta até na memórias uterinas ali ainda, dentro do útero. Bem intenso. Aí ele marcou um retorno para semana que vem, quinta-feira. E vamos ver, né? Porque, na verdade, eu tô tendo uma resistência muito forte para ir pro tribunal, né? Já tem aí mais, acho que vai fazer uns 2 anos já. Se não tiver 2 anos. Sabe, um movimento assim, incômodo, quando você já não tem vontade. Gente, olha os cabelinhos, como é que tá aqui o trem hoje. Quando você não tem vontade nenhuma, quando você tem um bloqueio, eu chego a ficar assim, quase adoecer. Nunca cheguei a faltar, então sempre fui, né? Nunca faltei júri, plantão, né? Nunca deixei de cumprir, mas estava num processo de quase adoecimento, assim. E eu falei pra vocês que lá nesse setor que eu tô, lá no tribunal, vários colegas estavam doentes, né? Vários, assim. Então eu falei, cara, deixa eu tentar ver o que é. Até pra poder limpar no campo. Porque o que eu não consegui olhar ali vai ficar no campo pra quem vem depois. Então vai ficar pro Bruninho, né? E aí foi muito interessante. Vamos ver os efeitos quando eu for trabalhar, né? Por enquanto eu não sei dizer, porque eu ainda não fui. Mas fiquem acompanhando aí os stories, as cenas dos próximos capítulos que eu vou contando pra vocês. Oi, Rose, Afrodite, bom dia, Leoas. Boa noite, você fez com quem presencial? Eu tinha um colega que uma vez tinha constelado comigo e eu não lembrava que ele era hipnoterapeuta. Aí quando eu mandei umas mensagens para o pessoal, eles foram indicando, aí eu lembrei dele. Aí eu fiz online com ele. Ele é daqui de Brasília, mas eu fiz online. Muito legal, gostei muito da experiência, achei bem forte. Mas os efeitos eu ainda não sei quais serão, só na prática, né? Rose, Dani, tem uma dúvida, eu tô com uma resistência muito grande com contato com família de origem. E qual é a dúvida, Rose? Rose, tenho que fazer um movimento externo de contato, mas fico muito desconfortável, já me tira do eixo. E por que você tem que ir, Rose? Por que esse movimento, por que você tem que ir para esse movimento externo? Observa isso, por que você tem que ir? Cuidado com os tem que ir. Tá? Nosso compromisso mesmo, gente, é com os frutos, tá? Então, ancestralidade é lugar de honra. Então, esse tem que, esse tenho vem de onde? Ontem, esse amigo meu que eu não vi há 10 anos falou uma frase muito interessante. Ele falou, onde é que está escrito que você tem que ir? Então, observa de onde vem esse tem que ir seu aí. Você realmente quer? Porque a gente é livre, né? Você quer mesmo estar ali? Ou alguém te falou que você tem que ir? Rose, põe no grupo.
tá? Não põe no direct, não. O direct tá ficando impossível de responder. Tá muita mensagem, eu tô até deixando algumas sem olhar. Coloca no grupo que é mais fácil, que eu respondo no grupo. Paty, eu ando com muita raiva e irritação. Falar de paciência, principalmente com o filho. Tenho feito Ho'oponopono, ferramentas, estou com uma faísca de explosão. Que bom, Paty. A raiva é um sentimento secundário. Então, se tá acessando a raiva, é o princípio da cura. Beleza? O princípio da cura é esse aí. Gente, a raiva é só uma superfície. Então, acessa ao máximo que der ali. Porque, na verdade, tem algo por baixo. E você tá projetando, provavelmente, questões mal resolvidas com a sua raiz masculina no seu filho homem. Então, que bom que você tá acessando a raiva, que é o princípio, né? Sem acessar. Meu professor no grupo, às vezes, quando a gente ficava lá, a gente entra em estado de anestesia. A gente entra em estado de ópio. E aí a gente fica anestesiada na vida, né? Aí quando passava lá um encontro, 2, 3, às vezes dava o 5º encontro, a pessoa acessava uma raiva. Aí ele, pronto, agora a gente pode começar a trabalhar. Porque enquanto tá anestesiada, você nem sente. Então acessou ali o incômodo, é o início. Que bom que você tá começando a acessar, né? É o princípio só do trabalho. Que a raiva, ela só é uma superfíciezinha. Hoje a gente vai falar sobre medo do futuro. O medo do futuro, uma das coisas que mais impedem a evolução na vida das pessoas é o medo do futuro. Não há nada mais ilusório que o futuro, porém também não há nada mais necessário que o futuro. Deus nos presenteou com a capacidade de desejar, de almejar realizações e de aspirar um futuro melhor para nossas vidas. Isso aqui a gente já conversou um pouquinho, né? Nós, humanos, somos os únicos, né, aparentemente, que tem essa capacidade de olhar e de projetar, de desejar o futuro, de sonhar. Só que nesse ínterim, a gente vai acessar muita coisa, né? Entre o que você sonha, entre as metas que você traça, as estratégias que você traça para poder chegar lá, você tem um caminho. Só que esse caminho não é em linha reta. Então você vai... começa a produzir, começa a calcular, tem estratégias, corre atrás daquilo, depois você volta para fazer uma limpeza das sombras, e aí você desanima, você tem vontade de desistir. Que bom, né, que tem aquilo que a gente fala, né? Se você não pensa em desistir nunca dos seus planos, esses seus planos, suas metas não são grandes o suficientes para desenvolver suas potencialidades, né? E aí você volta e você vem. Então, aparentemente, isso é inerente a nós sermos humanos. A gente ter esses sonhos, né, com o futuro ali. Até mesmo Deus, enquanto figura do Criador de todas as coisas, a inteligência divina, ou como queira nomear, criou tudo o que conhecemos a partir de um simples desejo. Então, se a gente levar em conta o mito da criação, por exemplo, que tem ali na Bíblia, que é o livro mais usado, né, aqui onde a gente mora, ele veio e em tese não existia nada, né? E aí de um sonho ele criou tudo isso. Então ele criou a mim, ele criou você, ele criou tudo, né? É um mito da criação? É o mito? Não, tem vários mitos da criação. Então, quando você vai em cada civilização, você vai na civilização egípcia, eles têm um mito diferente sobre a criação de tudo, né? Você vai em Roma Antiga, ali, na mitologia, você tem um mito diferente. Grécia também, né? Ali. E geralmente são mitos em que tem uma característica em comum, né? Que existe ali um desejo, né? Um sonho de criar algo novo. Do nada surge tudo, a partir de um sonho, né? Não tenha medo de desejar uma vida melhor. Não há nada mais poderoso para tirar a força de vida de uma pessoa do que perder a capacidade de sonhar, de desejar um futuro melhor e de desejar evoluir. Conheço pessoas que, por tanto sofrerem na vida, se condicionaram a não mais sonhar. Quanto mais nos impedimos de sonhar, ficamos parados e abrimos as portas para todo tipo de angústias,
desmotivações e até depressões em nossas vidas. A vida, ela é fluxo, gente. Vida é rio que vai para o mar. Ela é um fluxo. Quando eu sonho, quando eu projeto, quando eu olho para frente, eu desejo, eu sonho com algo, eu sigo o fluxo para poder ir para aquele lugar. Ainda que eu esteja focado no hoje, que eu esteja focado em ter um estado de presença, né? Eu vou em fluxo. Quando eu perco essa capacidade, eu entro em anestesia, aquilo que a gente falou. Hoje ele chama de estado de ópio, né? Você entra no estado de anestesia e você perde a capacidade de sonhar, que é uma capacidade que te torna humano, que te diferencia, por exemplo, de um jacaré, de um leão, que é essa capacidade de projetar, de sonhar. Só que assim, a gente às vezes não consegue lidar com as frustrações, a gente às vezes não consegue lidar com os fracassos, e aí a gente simplesmente abandona. Dá vontade às vezes? Dá. Dá porque a vida é feita de desafios, gente. Não é só eu, não é só você. A gente tem mania de achar que a gente é especial, né? Que pra mim é mais difícil, mas não é. Todo mundo passa, todo mundo para e pensa em desistir às vezes. Mas o que diferencia muitas vezes uma pessoa que vai conquistar assim, coisas que ela sempre sonhou ali na vida dela, e quem não vai conseguir conquistar nada, é não desistir, não é não desanimar. Então, assim, lide com os fracassos, lide com o desânimo. O desânimo faz parte, tá tudo bem. Tá tudo bem você parar um pouquinho, você dar um passo atrás, você refletir um pouquinho mais. Tá tudo certo, gente. Eu vejo muito movimento infantil, quando o pessoal entra ali no Tudo em 12, eu vou vendo um movimento, uma incapacidade de lidar com pequenas frustrações, como se a vida tivesse que ser reta. Ah não, eu tentei 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, acessei ali um tanto de luz. Quando eu vou limpar a escuridão que vem, aí já não me serve mais. Aí eu desisto, porque eu tive problemas. Todo mundo tem, gente. Todo mundo tem problemas. Você imagina, por exemplo, ali o Steve Jobs, quando ele começou a pensar em criar um telefone, né, um aparelho, um computador, uma programação da forma como ele queria. O desânimo que deve ter dado, o tanto do desafio, porque ele sonhava na mente dele algo que ninguém ao redor dele conseguia visualizar o sonho dele. Então todo mundo olhava e falava, né? Hoje, como ele já teve sucesso, aí é só um cara excêntrico, mas genial. Mas na época ele era só um doido. Falava, cara, o que esse cara tá querendo fazer? Não vai dar certo. Né? Então o que ele vislumbrou na mente dele, que era uma loja ali com pouquíssimos aparelhos ali para a pessoa ir degustando, entre aspas, ali. Todo mundo olhou e falou, não é assim que se vende. A pessoa tem que ter várias opções, a pessoa tem que ter um monte de coisa. Então ele deve ter sentido muito desânimo. E tá tudo bem. A diferença, às vezes, entre ele e uma outra pessoa que também teve um sonho muito grande é que ele não desistiu. Desanimou? Tenho certeza que sim. A gente desanima, faz parte da caminhada, né? Quanto mais nos impedimos de sonhar, ficamos parados e abrimos as portas para todo tipo de angústia, desmotivação e até depressões em nossa vida. Tem uma frase que eu sempre ouvi em minha vida. Era dita por todos os mais velhos da família. Avó, mãe, tios. O futuro a Deus pertence. Essa frase poderia ser entendida de várias maneiras, sendo a primeira algo do tipo, não faça nada, pois não adianta, o que Deus quiser que ser, será. Quando seguimos essa premissa, não tomamos conta do nosso futuro. Tudo acontece simplesmente na direção em que o vento sopra e ficamos dependendo da sorte e da misericórdia alheia. Eu vejo esse movimento muito forte, por exemplo, na ancestralidade, que ela não planeja ali, por exemplo, a velhice dela. Então você vê ali, às vezes, as pessoas, nossa, porque eu tô com medo, eu tenho meu pai, minha mãe ali, eles estão envelhecendo, eu sou filha única e vai ficar pra mim, pra eu cuidar deles e tal. Mas por que essas pessoas não estão se preparando pra velhice deles? Você entende que tem um movimento aí em que eu vou ali pro mundo já contando que aquele ser, em me escorar em outras pessoas, já contando e usar o outro como muleta?
Por que eu não estou me planejando para a minha velhice? Então eu ouvi uma vez uma pessoa falando, o jeito, meus filhos são muito ingratos, não me dão atenção. O que ela quer, na verdade? Ela quer que esses filhos devolvam para ela a vida que ela deu, os cuidados que ela deu, mas não é assim que a vida flui, gente. Ela vem, os frutos entregam e você entrega para os frutos, não devolve. Então, no fundo, ela está querendo o quê? Que eles devolvam. Porque o jeito é eu cuidar da minha vida e me preparar para a minha velhice, porque se depender deles. Então, ela falando com uma amargura como se fosse o fim da picada, ela se preparar para a velhice dela. Algo que deveria ser normal, gente, você se preparar para a sua velhice. Quer dizer que você não vai precisar nunca que as pessoas te auxiliem? Não, não quer dizer isso. E caso ali, por exemplo, você está ali numa cama, você está passando por um processo profundo, não tem problema nenhum você pedir ajuda, a ajuda chegar. Agora que não dá é para você viver a vida ali de uma maneira como se fosse um bichinho, um animal que não calcula nada, que não pensa nada. Então, assim, você tem a capacidade de projetar o futuro, você tem a capacidade de fazer planos, então por que não fazer? Por quê? O que te impede? Que bloqueio é esse que você não pode planejar, por exemplo, a sua velhice daqui a 1 ano, 10 anos, 20 anos? E não é orgulho do tipo, eu vou fazer para não precisar de ninguém, não. Porque se for necessário pedir ajuda, a gente pede. A questão é, por que não planejar? Que bloqueio é esse? A gente aqui no Brasil, né, os países latinos, a gente tem muito esse bloqueio. Então, por exemplo, começa um casamento, se falar, por exemplo, em assinar ali um contrato antinupcial, acabou. É porque o amor não existe. Por quê? O que o amor, o afeto, o vínculo bloqueia, por exemplo, você se planejar financeiramente dentro de um relacionamento? Você entende? É necessário? Não, não é necessário, mas também não é impossível. Por que está tão bloqueado? Então a gente não quer pensar nunca na possibilidade da doença, da morte chegar. Só que ela vai chegar. É um fato. E o fato de você não querer pensar nisso, o medo do futuro, o medo de falar que se pensar na morte, a morte chega. Vai chegar de qualquer forma. Por que você não pode se preparar para ela? Eu estava vendo um filme. E lá nos Estados Unidos, às vezes, já é comum a pessoa ela preparar-se para a aposentadoria. Estava vendo nesse filme. É normal você entrar e já pensar em quando você fosse aposentar daqui 20, 30, 40, 50 anos. Você se prepara para isso. Aqui a gente parece ter um bloqueio. A gente fica esperando que a doença não chegue, que a morte não chegue pelo medo do futuro. Só que a doença vai chegar e a morte também. A morte ela vai vir, ela é inerente a essa matéria, que ela se degrada, é da natureza dessa matéria se degradar. Então por quê? Que bloqueio é esse que te impede de falar, daqui a um tempo eu vou estar me aposentando, eu vou me preparar para isso, vou reservar um tanto de dinheiro. Por que não? Por quê? E é uma amargura quando se fala nisso, nossa, mas vou ter que fazer isso porque se depender dos meus filhos, Jesus do céu, que uruca é essa que você joga na vida dos outros? Que peso é esse? Para que isso? Se você tem a capacidade de se planejar, por que não pode? Que bloqueio, que coisa mais infantil. E nós brasileiros, aqui nos latinos, a gente tem muito que aprender com isso. Então, por exemplo, é normal falar-se sobre isso, por exemplo, desde o início. Eu estou lendo um livro, Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. E ela falando lá que é comum, você começa lá, e lá nos Estados Unidos é normal você fazer esse planejamento de aposentadoria. Né? Você liberar os filhos ali mais ou menos para o mundo e começar a se planejar. Então a gente dá uma olhada nesses bloqueios. Por medo do futuro, e o futuro inclui morte, o futuro inclui a sua morte, viu? Não há o que ser feito. O futuro inclui a sua morte. Por medo do futuro, você finge, tapa os olhinhos, finge que não está vendo, e aí vira um peso na vida das pessoas. Por que você não pode se planejar? A segunda maneira que podemos entender essa frase, não faça, o futuro a Deus pertence, é que o futuro a Deus pertence, mas uma fração de Deus vive dentro de você.
Você é um co-criador do seu futuro. Se você vai co-criar o seu futuro, por que você não pode fazer isso de maneira consciente? Portanto, tome a frente do seu barco e leve aonde você deseja. Vai ser em linha reta? Não. Vai ter desânimo? Vai. Vai ter vontade de desistir? Vai. Depois você retorna pro teu eixo. Tá tudo bem. E esse tipo de movimento, gente, infantil, é que não permite que você nunca tenha vínculos profundos na sua vida. Então, quando você começa a ter ali um vínculo profundo ali com uma coisa no trabalho, uma coisa ali legal, uma decepção que você tem, você já quer ir embora. Uma decepção ali. Quando você tem ali movimentos ali legais, ali, você tem amigos, tá tudo certo. Uma frase, um desencontro de opiniões, acaba a amizade. Por quê? Então, uma fragilidade assim. Relacionamentos, então tá tudo bem, tudo bem, tudo bem. Aí um conflito, um atrito, não, já não serve mais. Por que não? Se o crescimento muitas vezes vem muitas vezes não, o crescimento ele necessita de atrito, de energia. Por quê? É muito infantil. No primeiro probleminha eu corro pra mamãe, pro papai, eu fujo. Então observa bem aí, porque você co-cria a sua realidade. Você está criando a sua realidade. Você tem que escolher se vai ser ator e vai seguir o roteiro que alguém está te passando, ou você vai ser um autor da sua vida, tomar decisões e falar, eu tomo essa decisão e agora eu vou. Então, tome a frente do seu barco e leve aonde você desejar. Isso não significa que não passará por mar revolto, tempestades, mas certamente terá lutado até o fim por aquilo que você deseja. Quando tomamos a rédea da nossa vida de forma humilde, mas muito ativa e criativa, paramos de cometer um grande erro, que é o de responsabilizar os outros por tudo. Então é o outro que tem que mudar, o outro que tem que fazer algo, o outro que tem que cuidar de você, o outro que tem que movimentar, o outro que tem que fazer. Por quê? Por que você não vai lá e faz? Então isso é muito, né? Não tá dando certo, então o outro que tem que movimentar aquilo ali. Quando tomamos o controle da nossa jornada, passamos a adquirir uma coisa chamada autorresponsabilidade. Passamos a entender a relação de causa e efeito que tem em tudo que vivemos. É como se tivéssemos um GPS que fosse recalculando a rota inteira à medida que entramos em uma rua ou em outra. Passamos a entender que o destino não passa de um emaranhado de infinitas possibilidades que se realizarão de acordo com as decisões que tomamos em tempo real. Por isso que cada micro decisão que você toma, você tem que observar se você está agindo conforme a ordem. O que é prioridade na sua vida? E a gente tem uma ordem de prioridade sistemicamente. Então você ali está dando prioridade a quê, por exemplo? Você acabou ali de ter um filho, um casamento, uma carreira, sua saúde, mas sua prioridade, por exemplo, é com o vovô, com o papai, que são pessoas maiores, capazes, que conseguem lidar com a própria vida, tá em desordem, você vai pagar um preço por isso. Aparentemente é lindo, eu tava vendo uma colega no Facebook postando ela lá, grávida, e aí falando da rede de apoio dela, pais, avós, não sei o que e tal. Muito legal, né? Só que o movimento todo dela é voltado para trás. Isso coloca em risco o relacionamento dela. Tanto que assim, ela não tá conseguindo ficar em nenhum. Ela coloca em risco as finanças dela, tá sempre contando moeda, porque a prioridade que ela tá dando é lá atrás e não aqui na frente. Então, para cada micro decisão que você toma, você abre um leque de possibilidades. Então, quando você toma uma micro decisão de ter um vínculo profundo lá atrás, você coloca em risco aqui. Você abre um leque de possibilidades que vai fazer o quê? Te levar para trás. Sacrificar os seus frutos. Por fim, passamos a compreender que o tempo inteiro estamos tomando decisões, mesmo que inconscientemente,
e que, obviamente, passamos a cuidar mais dos nossos pensamentos, desejos e ações. À medida que esse ciclo se repete, passamos a nos tornar pessoas melhores e mais bem-sucedidas em tudo o que nos propomos a fazer. Reflita: seu futuro pertence ao Deus que mora lá longe ou à centelha de Deus que vive dentro de você? Se está dentro de você, você está assumindo a responsabilidade pela sua vida? E não são grandes decisões, não, são as pequenininhas, gente. A hora que o bicho pega. Ah, porque você deveria isso, porque você deveria aquilo. Por que você não faz? Fica muito bom, né? Sempre esperar pelo outro. Porque o outro tem que fazer, o outro que tem que fazer. Por que você não faz? Não, eu não tô dando conta, eu não consigo. Ok, então lide com isso. É agradável? Não, é desagradável. Mas lide com as consequências desses atos. Autorresponsabilidade. Esse olhar para o futuro, que é uma capacidade que nós humanos temos, esse olhar de planejar, de sonhar, isso, gente, é um reflexo da parte divina que mora em nós. Se nós somos centelhas divinas, nós somos um pedacinho de Deus, nós co-criamos a nossa realidade. E como que a gente co-cria a nossa realidade? Em estado de presença, olhando para frente. Aí a gente co-cria a nossa realidade de uma maneira saudável. Você consegue sonhar, olhar para frente, planejar, desanima, depois volta. Agora, quando eu vou co-criar minha realidade, olhando para trás, aí eu vou repetir padrões de dor. Vai ter desafios? Vai, sempre vai. A gente vai desanimar? Com certeza. Mas desistir? Não. Ok? Então vamos lá, hein, gente? Vamos para nossas cartinhas hoje. As cartinhas da Leoa. Deixa eu ver se eu consigo aqui na minha mesa nova, porque vocês viram que eu sou rica, então eu tenho mesa nova. Ó, pra quem nunca tirou, gente, eu vou mostrar 3 bonequinhos. Vocês escolhem aí o primeiro que vier na sua mente. Não pensem muito, tá? Número 1 vai ser este homem de cabelo preto. Número 2 vai ser este homem ruivo. Número 3 vai ser essa senhora. 1, 2 ou 3. Escolham aí enquanto eu embaralho. Vou deixar salva essa live, compartilhem. A partir de semana que vem a gente vai mudar um pouquinho. Não sei se a gente vai deixar salva, vai fazer só ao vivo, ou se vai deixar salva só por um período, tá? Que a gente está terminando de organizar a plataforma, levando para lá separado por tema, para não ficar perdido ali no IGTV. Então aproveitem hoje, já compartilhem. Que a partir de segunda, todos os dias, gente, segunda a sexta a gente está aqui. Só não quando tem algum evento, algum compromisso ou alguma coisa de trabalho. Se não, de segunda a sexta, meio-dia, a gente tá aqui, tá? Vamos ver. Afrodite 2, Pati 2, Eliana 3, Jaque 2. Vamos lá. 1, 2, 3. Anotem aí, viu? Cíntia 3. Quem tirou a 1, anotem aí. Busque olhar por uma nova perspectiva. Essa sempre sai, né? Já repararam? Desse tanto de carta, que são 100, gente. Busque olhar por uma nova perspectiva. Abra-se para o novo. Não tem evolução, tá, gente? Na zona de conforto. Ontem a gente estava conversando um pouco sobre isso, né? Ai, Denise, se eu quiser ficar na zona de conforto, pode? Pode. Você vai estar ali naquele processo ali, é seu, né? Só não há uma evolução. Na zona de conforto, você já é lugar comum. Então eu chego, eu vivo, eu faço. Não é desafios novos ali. Mas você pode? Pode, porque a gente tem livre-arbítrio. Mas pode tudo. Agora, se eu quero sair da zona de conforto e evoluir, ó, busque olhar por uma nova perspectiva. Se abre pro novo. Cíntia, amei a live de hoje. Gratidão, Dani. Ai, que bom, Cíntia. Esse tema é legal, né?
Eu tava lendo sobre ele, eu falei, cara, eu vou fazer esse tema aqui hoje. 2, eu reconheço quanto você foi importante pra mim. Eu escolhi a 2, essa é muito legal, você pode repetir a tarde toda. Esse movimento aqui, gente, é um movimento que pacifica uma energia dentro de você. Às vezes a gente, a Paty falou hoje de raiva, né? Às vezes a gente acessa raiva e fica, gente, por que tanta raiva? De onde vem tanta raiva? Às vezes esse movimento aqui, quando a gente não consegue acolher dentro da gente tudo como foi, a gente fica com muita raiva, porque a gente não consegue mudar o passado. Então aquele papai lá, gente, é o papai correto, é o papai único, é o perfeito pra você. Você troca aquele papai, você não existiria. Só que quando eu olho para aquele homem achando que ele deveria ser diferente, que ele deveria mudar, que ele deveria ter sido mais presente, menos neurótico, menos autoritário, menos ausente, eu fico fraca. Uma hora essa raiva vem. Então, eu reconheço o quanto você foi importante para mim. É um movimento que pacifica. Você aprende. Aprende com todas as situações, dolorosas ou não. E essa frase pacifica o clã, né? Vanaide, eu amo essa vibe Keep Calm. Live das 12. Renovando as energias, né, Vanaide? E tu tá boa já, mulher? Como é que tá da cirurgia aí? Afrodite, eu reconheço o quanto você foi importante pra mim. Essa daqui, ó, Paty, pra você que falou em raiva, ela tem muita força, tá? 3. É o amor que nos liga à nossa família e ao seu destino. Isso aqui, gente, é essencial a gente entender que tem amor, vínculo e ordem, né? Então, o que me faz, por exemplo, repetir um padrão legal do meu campo de origem? Lá, por exemplo, as pessoas, todas elas são prósperas e ganham dinheiro com facilidade. Então, eu posso repetir esse padrão? Posso. Esse padrão é bom pra mim? Eu fiz um julgamento, analisei, sim. E o que me faz? O amor. O problema é quando esse amor é cego, ele faz você olhar pra trás. E aí você vai repetir padrões lá que são padrões de dor. Esse é o problema. Esse é o lugar, às vezes, que é complexo. É quando eu olho pra trás e vou repetir um padrão de dor lá. Todo mundo lá é pobre, todo mundo lá conta moeda. E eu tô aqui repetindo um padrão, vou contar moeda. Aí é que mora o perigo. Por quê? Também é o amor que me faz repetir esse padrão. Só que é um amor infantil, um amor cego. Então, quem tirar 3 é o amor que nos liga à nossa família e ao seu destino. Sim. O que a gente vai fazer é o quê? Tentar sair desse amor infantil e cego e caminhar para um amor que enxerga, um amor maduro que olha para frente. E pagar o preço por isso, né, gente? Tá? E meu povo aí já sabe que não é fácil, né? Vanaide tá aí já com a gente há um tempo. Todos os meus alunos aí do Tudo em 12 já sabem que não é fácil. E é dia a dia, gente. É dia a dia. Tem dias melhores, dias piores. É a vida. Tá? Vanaide, melhora cada dia, segundo volta a estudar. Ai, que bom, Vanaide. Que bom. Deus abençoe aí, viu? Meus amores, vou deixar salva esta live no IGTV. Aproveita, a partir de segunda a gente vai mudar um pouquinho o esquema de salvamento das lives. A gente já terminou, né, Yara? De organizar por tema, para não deixar ali perdido no IGTV. Retiramos todas. E a partir de segunda a gente vai mudar um pouquinho. Mas de segunda a sexta, meio-dia. A não ser que tenha algum evento, a gente tá aqui nessa live. Nessa vibe Keep Calm, como diz a Vanaide, para renovar as energias do nosso dia, pra gente se conectar com a nossa alma, a nossa essência, aquilo que nos torna único. E não ir pra vida pipa voada. E não ir pra vida reagindo demais ao externo. Mas a gente observar e conseguir filtrar. Pra gente ser igual o furacão. O furacão tá lá girando, mas o olho do furacão tá em paz. Então é mais ou menos isso que a gente busca, tá? Vanaide tá mandando um beijo pra tu, Yara. Falou isso. Eliana, hoje peguei as cartas, mais tarde vejo a live inteira. Ah, beleza, gatinha. Ótimo. Meus amores, beijo pra vocês e a gente vai vendo nos stories, tá? Compartilha essa live.